Bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus, conversando sobre a revelação de Deus, sobre a maneira como Deus, sempre, desde os tempos de Adão até a última pessoa sobre a face da terra, como Deus tem se apresentado, como Deus tem se mostrado. Vou usar até um termo que tem muito a ver, como Deus tem se oferecido à humanidade, mostrando quem Ele é e o amor que Ele tem e que Ele dedica à humanidade. E o desejo que Ele tem de salvar o maior número possível, de pessoas para a sua eternidade. Tá bom? Então, esse é assim que Deus tem feito. No desenrolar do tempo, ele fez isso, falou isso, continua falando de muitas maneiras. E uma das maneiras é Jesus Cristo. Uma das maneiras, tá bom? A Bíblia coloca que ele falou antigamente de muitas maneiras, ultimamente falou pelo Filho, mas ele continua falando. Continua chamando a atenção da humanidade sobre o que ele quer dizer, o que ele quer falar, o seu amor e etc. Muito bem, Jesus é então um dos grandes resumos, é uma das grandes maneiras de Deus manifestar, a sua revelação. Então, como é que a gente tem trabalhado isso aí? Tudo no mundo, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, dentro do cristianismo ou fora do cristianismo, tudo que seja coerente com Jesus, com o ensino de Jesus, portanto, é coerente com a revelação de Deus, tá? Tudo que seja coerente com Jesus é de Deus. Eu posso até não concordar, não faz diferença. Eu posso até não gostar, não faz diferença. Isso pode até não atender à minha vaidade, à minha prepotência de cristianismo, não faz diferença. Tudo que seja coerente com Jesus é de Deus. Agora, tudo que não for coerente com Jesus, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, dentro do cristianismo ou fora do cristianismo, tudo que não seja coerente com o ensino, a vida de Jesus, não é de Deus, não é da revelação de Deus. Tá bom? Então, esse critério é fundamental. E é por isso que a Bíblia chama Jesus de pedra de esquina, pedra angular, tá bom? Porque ele é esse critério maravilhoso para a gente compreender o que é de Deus e o que não é de Deus. Não podemos nem forçar a barra. Parece com Jesus, é de Deus. Não tem nada a ver com Jesus, não é de Deus. A gente tem usado então esse critério para analisar os salmos. Estamos atualmente no 45. E até agora, até o 45, nós temos 2 salmos totalmente coerentes com Jesus. Salmo 19, Salmo 23. E temos um totalmente incoerente com Jesus até agora, que é o 44. Tá bom? Então nós estamos agora analisando o 45. O 45 também é meio esquisito, A gente está analisando, o 45 o salmista está elogiando não Deus, está elogiando o rei como um ungido de Deus, tá? Então o elogio, chegou um momento dele dizer que os povos vão adorar o rei. Isso é totalmente extremo, totalmente fora daquilo que Jesus realmente ensinou. Vamos voltar aqui para o Salmo 45. A gente já falou aqui, olha aqui, Deixa eu ver aqui, deixa eu arrumar aqui uma coisinha para facilitar o meu trabalho aqui com vocês. Ok? Então vamos ver aqui. Já vimos a primeira parte, versículo de 1 a 9, tá? E agora vamos para a segunda parte, que é o versículo 10 até o versículo 17. Nós temos aqui o título, o título que é atribuído pelos tradutores, as pessoas que estudaram e que traduziram a Bíblia, e eles colocaram, alguns tradutores colocaram então esse título: O Ungido de Deus e Sua Noiva.
E o título, que é original, ou seja, veio lá do hebraico mesmo, diz Instrução e Canção de Amor para o Regente, dos filhos de Coré, tá? Dos filhos de Coré, conforme os lírios. Os lírios deve ser outra música que então é semelhante, há alguma semelhança na melodia, né, com aquela música. Vamos lá então, versículo 10, tá? Versículo 10. Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos e esquece-te de teu povo e da casa de teu pai. E então o rei desejará tua beleza, inclina-te a ele, pois ele é teu Senhor. É muito extravagante essa expressão. Ele, o rei, é teu Senhor. Não é legal isso, tá? Mas aí a gente vai tentar entender pela ideia da unção, do ungido. Versículo 12. E a filha de Tiro, os ricos dentre o povo, suplicarão teu favor com presentes. Gloriosa é a filha do rei dentro do palácio, de fios de ouro é a sua roupa. Com roupas bordadas a levarão ao rei. As virgens, atrás dela, suas companheiras serão trazidas a ti. Serão trazidas com alegria e grande satisfação. Entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos. Tu os porás por príncipes sobre toda a terra. Farei memória de teu nome em toda geração após geração, por isso os povos te louvarão para todo sempre. E aí então a gente vai analisar o texto. Claro, coerência com Jesus, nada, não tem nada aí coerente com Jesus. Tá bom? Nadinha. Então vamos agora aqui para as incoerências com Jesus. Versículo 10 e 11. Atenção, mulheres. Se o rei desejar vossas belezas, esqueçam suas famílias e submetam-se, pois ele é o Senhor de vocês. O salmista continua voltando seu cântico para o ungido de Deus. Lá dentro do primeiro versículo desse salmo, ele diz que ele vai estar voltado para o rei. Ele vai estar elogiando, ele vai estar exaltando o rei, tá? O rei. O salmista continua voltando seu cântico para o ungido de Deus, o rei. Agora ele avisa a todas as mulheres que forem desejadas pelo rei, que elas devem aceitar o senhorio do rei sobre suas vidas. Tudo isto é natural a todo rei, em todos os povos. Mas o salmista está evocando isto como próprio ao ungido de Deus, pois ele é especial para Deus no mundo. Olha, isso já acontece, mulheres, isso já acontece em todos os reinos, mas aqui em Israel, porque ele é o ungido de Deus, isso é ainda mais especial, que vocês se disponibilizem para que o rei possa ter vocês como esposas. Entendeu? Versículo 12 é a segunda incoerência com Jesus. Até as filhas de Tiro, com todas as suas riquezas, devem suplicar a atenção do rei. O salmista faz o mesmo aviso às mulheres fora do reino de Israel, para que todas se submetam ao rei escolhido
e protegido por Deus. O salmista chama a atenção de outros povos vizinhos a que busquem manter acordo com o rei, pois ele é o ungido de Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, não é somente a questão das filhas, né, de outros reinos fazerem questão de serem escolhidas pelo rei. É também que os seus reinos desfrutem do privilégio de fazerem acordos com o rei, também marcando esses acordos, não é, com a doação de suas filhas para o rei. Certo? Isso é o versículo 12. Isso é uma supervalorização da questão da unção, do ungido. Entendeu? O que é que acontece na cabecinha pequena do judeu, não é? É que ele não quer. Os outros povos chamavam o rei de deuses, tá bom? Era deuses. Mas eles não queriam aceitar isso em relação ao fato de que eles eram monoteístas, só acreditavam em um Deus todo-poderoso, e esse Deus se sentia ofendido todas as vezes que alguém se colocasse como rei também. Então eles não chamavam o rei de Deus, mas chamava de ungido, que era um semi, entendeu? Era como se fosse alguém acima do normal, estava acima de qualquer outro ser humano, tá? E chega ao ponto de duas coisas absurdas. A primeira é de dizer que ele seria adorado por outras nações. E dizer para as mulheres que ele, esse rei, era o seu senhor. Entendeu? Senhor. Então isso é outro absurdo. E isso é contrário ao ensino de Jesus. Tá bom? Terceira incoerência, versículos 13, 14 e 15. As esposas do rei serão gloriosas aos olhos de todos, e muito bem vestidas serão levadas em cortejo honroso ao rei. O salmista busca mostrar as muitas vantagens de uma mulher ser escolhida pelo rei e fazer parte de sua família palaciana. Tudo isto é muito normal em todos os povos, mas o salmista busca mostrar o lado espiritual disto, como se fosse algo da vontade e da glória do Senhor. Tá? Na verdade, era somente pura imitação dos outros. Era um arranjo, era uma imitação disfarçada, tá? Onde o rei era como que superior espiritualmente a todo ser humano. E essa prepotência é que prejudicou muito eles, né? Quando muitas vezes Deus protegia eles dos inimigos e protegia os inimigos em relação a eles, né? Porque Deus ama eles e ama os inimigos, mas eles não aceitavam, eles não concordavam, porque eles achavam que Deus tinha compromisso com eles e não com os outros povos. É isso que acontece na grande maioria dos salmos que a gente já viu até aqui. Versículo 16 e 17 é a quarta incoerência com Jesus. O rei imporá seus filhos como príncipes por todos os povos, e cantaremos o nome do rei por muitas gerações, e todos os povos farão o mesmo. O salmista começa e termina o salmo elogiando e superestimando a figura do rei, não como um ungido simplesmente, alguém escolhido para fazer uma obra específica, né? Não como um ungido simplesmente, alguém escolhido por Deus para a função, mas com a ideia de que Deus o tem como mais do que qualquer outro ser humano, quase um semideus, a ponto de usar o termo "os povos te louvarão para sempre". Isso é um entendimento totalmente diferente do que Jesus ensinou e viveu. Tá bom? Então esse é o Salmo 45. Não chega
a ser tão absurdo quanto o 44, mas é incoerente também, todinho com Jesus. Tá bom? Muito bem. A gente aí nesse salmo elogia o rei como se fosse adorando a Deus. Nenhum sentido nisso. Nenhum sentido.